Depois da saída de João Pedro, todos os focos do Fluminense, eu falo focos porque são pontos focais diferentes, né, vieram para Marcos Paulo, um jogador jovem, praticamente da mesma idade ali do que João Pedro, e que tem feito muito sucesso. Ele não só está entre os melhores jogadores jovens do mundo, segundo uma publicação internacional bem conhecida, que é o Goal, mas também provoca ao Fluminense um impasse. Vende agora por um preço mais baixo, atira no escuro para tentar um preço mais alto, mas tem essa opção. Enfim, você vai entender melhor disso tudo aqui nesse Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Esse vídeo aqui é um Giro de Notícias, mas com um quê de análise também. De qualquer forma, deixa o seu like aqui embaixo, afinal de contas hoje é dia 6 de abril de 2020 e é segunda-feira. Estou lançando esse vídeo aqui de manhã, produzindo muito conteúdo nesse período de quarentena, né? Quem pode trabalhar de casa, assim como eu já trabalho de casa, que faça isso. Quem pode ficar, que fique em casa. Mas vamos continuar produzindo conteúdo. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora falar hoje sobre Marcos Paulo. Bem, qual que é a questão e o que traz esse assunto aqui? O portal Goal, um portal conhecido internacionalmente sobre futebol e que também tem o Goal BR aqui no Brasil, ele divulgou a lista de jogadores jovens do mundo, mais valiosos? Não, dos melhores jogadores jovens do mundo de 2020, né? E aí nessa lista não só é medida a questão da evolução futura do jogador, mas também o que ele tem feito no momento, né? No caso, fica meio difícil você avaliar se eu falo no momento, ele nem tem jogado, mas pelo que ele tem feito nos últimos jogos até chegar essa eleição. E Marcos Paulo ficou na posição número 36. Em relação a brasileiros, né, ele ficou atrás de Rodrigo, né, do Real Madrid, que saiu do Santos, o Reinier, que também é do Real Madrid e que era do Flamengo, o Martinelli, que está no Arsenal, João Pedro, né, como já foi citado aqui, que está no Watford, saiu do Fluminense, e de Gabriel Veron, que é do Palmeiras. No caso de Marcos Paulo, ainda teve também, que também é brasileiro, né, Fábio Silva, do Porto, Tomás Tavares do Benfica, esses já são, por mais que seja falando em português, né, no Twitch está aqui meio junto, mas eles são de Portugal, né? Mas enfim, como eu falei, Marcos Paulo também citado nessa lista, e chama atenção, porque na própria chamada do gol, chama atenção de que Marcos Paulo já recebeu uma proposta do CSKA Moscou, o Fluminense já recebeu uma proposta de 33 milhões de reais, e que foi recusada pelo Fluminense, e que esse valor é considerado baixo. A gente tem que pensar em duas coisas e ser muito franco nesse momento aqui. Primeiro é que o euro está muito alto. A multa, eu até fiz uma pesquisa aqui para poder comparar, a multa de quando o Fluminense recebeu essa proposta do CSKA, a multa de Marcos Paulo era avaliada em 210 milhões de reais. Por que o valor era diferente naquela época e é diferente agora? Porque a multa está abalizada em euros. São 45 milhões de euros, na época 45 milhões dava 210 milhões de reais, e hoje 45 milhões dá 260 milhões de reais. São 50 milhões de reais a mais só pela conversão da moeda. O que eu quero falar com isso? Que obviamente que pro Fluminense, se a gente estabelecer 45 milhões como o valor da multa, a gente consideraria perfeito vender Marcos Paulo por 200 milhões de reais. Hoje, caso ofereçam abaixo, faz sentido que a gente venda. Só que o mercado não está se movimentando dessa forma. Eu tenho falado aqui, a crise por causa das paralisações vai ser no futebol do mundo inteiro, está o mundo inteiro negociando salário, está o mundo inteiro retendo gastos, diminuindo gastos e perdendo patrocínios, etc. O mundo inteiro assim. E como o Marcos Paulo não está na crista da onda, né? Ele não é o chamariz, tudo bem que se a gente considerar dessa lista feita pelo Goal, é engraçado falar, ele e o Gabriel Veron do Palmeiras são os dois, não são os únicos, o único é um só. Mas só eles dois jogam no Brasil.
todos os outros já estão na Europa. Então todos os outros não contam para venda, né? Não contam para mercado. E o Gabriel Veron ficou 2 posições acima do Marcos Paulo, né? O Marcos Paulo foi 36. Então, por mais que ele não esteja na crista da onda, ele está sendo um chamariz para poder ser vendido lá para fora. A pergunta é, num mercado que está cada vez diminuindo mais agora, à medida que vai passando o tempo, o futebol vai ficando mais tempo paralisado, a gente vai vendo que é um mercado que vai se mostrando que o investimento vai ficar menor ainda na reabertura. Paralelo a isso, né, se o mercado está disposto a pagar cada vez menos, a gente tem do outro lado o Fluminense precisando cada vez mais, e tem 2 motivos primordiais que, com o passar do tempo, vão fazendo o Fluminense aceitar menos dinheiro. Lembrando, aqui é o cenário ideal. Europa pagando muito, Fluminense com bons motivos para poder segurar e só vender pelo preço que ele quiser. Recusando proposta do CSKA Moscou que ele acha baixa e etc. A Europa parando de pagar, então a Europa vai diminuindo. E à medida que passa o tempo, o Fluminense vai perdendo 2 argumentos. Primeiro deles é contrato. O Fluminense tem contrato com o Marcos Paulo, eu fiz um vídeo aqui que vocês pediram bastante, o número de visualizações nem foi tão alto. Encheram aí, pedindo para poder fazer, enfim, né? Mas o número o tempo de contrato dele vai chegando mais perto do fim, o que faz com que seja mais fácil para o jogador sair do clube quanto mais perto do final do contrato ele tá. Afinal de contas, o clube vai se olhando, não consegue renovar, e aí já aceita um dinheiro para poder ele não sair de graça. Então, à medida que vai passando o tempo, o valor dele vai abaixando, o poder de barganha do Fluminense vai abaixando, porque o contrato dele está terminando. Lembrando, provavelmente quando a gente começar a jogar, esse contrato já vai ter menos de 1 ano. Quer dizer, isso pra mim é muito claro. Vai ter menos de 1 ano, já o contrato dele é até junho, eu acho que a gente não volta a jogar antes de junho. E o segundo fator, em relação ao Fluminense, é que, à medida que vai passando o tempo, o Fluminense, a gente sabe que já contava com 70 milhões de reais para vendas de jogadores no orçamento normal do ano. Agora, então, com perda de um monte de receita, possivelmente o Fluminense vai precisar vender e conseguir dinheiro de outros lugares. Se o Fluminense já precisava de 70 milhões de reais em vendas antes disso tudo, o desespero do Fluminense já é grande, porque afinal de contas ele não vendeu jogador nesse ano. Então o desespero vai fazendo com que o Fluminense aceite qualquer valor, aceite 40 milhões de reais, por exemplo, se o CSKA voltasse hoje. Até na mesma cotação, hoje talvez desse uns 50 milhões de reais a mesma proposta que o CSKA fez. E o Fluminense vai precisando aceitar porque está sem dinheiro. E aí tudo converge para o pior dos cenários, que é a Europa pagando pouco e o Fluminense precisando aceitar qualquer coisa. A gente espera que isso possa ser resolvido. Como isso hoje seria facilmente resolvido? Não facilmente, né? Mas como seria a solução? O Fluminense conseguiu uma renovação de contrato com o Marcos Paulo. Porque aí, pelo menos o dano, né? O dano da Europa tá aqui embaixo já. Esse não tem como resolver. Como você consegue resolver um pouquinho o dano da Europa? Conseguindo prolongar essa venda por mais um tempo. Porque aí já vai estar mais recuperada financeiramente falando. O lado daqui, como você consegue resolver a questão do clube? Renovando o contrato com o Marcos Paulo, mostrando para eles que é melhor ele ter a segurança de uma renovação de contrato com um clube igual o Fluminense do que ele tentar esperar o contrato dele terminar e assinar um novo contrato com algum clube lá fora, e aí ele não consegue muito um clube, enfim, mostrar o que aconteceu com o Pedro, o que aconteceu com jogadores que tentaram ali, Henrique Dourado também, que saíram do Fluminense não com um bom olhar da torcida, né? Henrique Dourado nem foi tanto assim, né? Mas tentar uma renovação com ele. E se conseguir uma renovação com ele, tentar achar uma outra fonte de receita para que não precise vendê-lo neste momento, né? Afinal de contas, o Fluminense precisaria vender Marcos Paulo até dezembro, porque em janeiro já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Fato é, a gente precisa... Essa pirâmide para mim, esse mapa aqui, não sei como é que eu posso chamar essa questão, esse gráfico manualmente feito aqui, é muito claro para mim. Hoje o cenário se mostra aqui embaixo. Marcos Paulo, independente do que essa diretoria fizer com o cenário que está hoje, as cartas que estão hoje na mesa, aí você vai falar, não, mas tinha que ter renovado. Essa carta da renovação ainda não está na mesa. Não tem lá na mesa renovação aqui como algo que aconteceu. O que aconteceu é o que aconteceu. É pandemia, é problema financeiro e é tempo de contrato já acabando. Não tem boa. Tá aqui embaixo tudo hoje. Então, com o que tem na mão hoje, fica difícil de vender. Tem que
tentar comprar carta, e aí, meu amigo, a hora que você parte pro jogo, independente do jogo que você jogue, você tá indo para um cenário mais escuro, né? Em que você tá no escuro. Você não tem muita direção. Você pode tentar renovar com o Marcos Paulo, dar um salário bem alto para ele, segurar para vender depois e acontecer igual o Pedro. Teve uma lesão e voltou num rendimento abaixo, mas precisou vender mais baixo. Você pode renovar também e conseguir uma venda muito alta. A gente não sabe, vai para um território mais obscuro em relação à nossa visão. Já em relação ao próprio jogador, também tá nessa, né? Ele pode arriscar ficar e de repente se tornar como um Dudu do Palmeiras, por exemplo, que jogou muita bola no Brasil, mas nunca vai ser tão reconhecido quanto a bola que jogou por não ter ido para a Europa. Ou pode ser também um jogador aleatório, um Dentinho, não sei, algum jogador que saiu daqui do Brasil muito bem, foi lá para fora e tá esquecido totalmente. Enfim, deixe o seu like aqui embaixo. É um vídeo aí que não tem uma conclusão. A notícia é de que Marcos Paulo é um dos melhores jogadores jovens do mundo, mas a gente está nesse impasse. O Fluminense tem um impasse para poder realizar a venda dele. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!